A paz do Senhor, meus irmãos. Na área de tecnologia da informação, a gente desenvolve uma disciplina que chama pensamento sistêmico. Ok? Agora, o que seria isso, pensamento sistêmico? É esquisito, palavra estranha, né? Teologia sistemática, né? A gente ouve isso nos cursos de teologia, né? Quando fala sistema, ok? Está falando ou ter uma organização sistemática. É quando você pega o todo e organiza ele de uma forma bem estruturada, ok? De maneira que você bate o olho e consegue ver o todo. Tá ok, querido? Tá? Então o que acontece? Quando você olha a palavra de Deus ou o propósito de Deus de forma sistemática, tendo uma visão de qual é o propósito de Deus para a humanidade, fica fácil você entender todo o resto da Bíblia. Tá ok? Quando você não entende o todo, ou o que é o propósito geral de Deus, às vezes a gente lê uma parte e fica difícil de encaixar, porque você não sabe o propósito. Então, por exemplo, imagina que o João nunca tivesse visto um carro e um dia alguém mostra um volante para ele. Ele ia olhar aquele volante e fica, para quê? Agora, se alguém já mostrou uma estrutura de um carro para ele, depois mostra o volante, isso aqui é para virar. Isso aqui. Vocês estão entendendo? Tá? A mesma coisa vale para qualquer outro conhecimento. Para você entender a lei de Deus, a justiça de Deus, você tem que entender o propósito de Deus. Amém? A primeira pergunta que eu quero fazer para os irmãos nessa manhã é: por que Deus criou o ser humano? Irmãos, o que eu vou falar para vocês hoje, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Mas vocês nunca ouviram o que eu vou falar para vocês hoje. Vocês nunca ouviram, tenho certeza. Vocês nunca ouviram o que eu vou falar. Agora, não chegue a uma conclusão antes de eu terminar a lição, ok? Para que vocês não achem que o pastor Orlando está falando besteira aqui. Ok? Eu vou mostrar dentro da Bíblia para vocês. Irmãos, Deus nos fez por 3 propósitos. Quando você entender os 3 propósitos, você vai entender todo o resto da Bíblia. O que eu vou ensinar para vocês hoje vai mudar a maneira como vocês veem o mundo, como você vê a sua fé, como você vê o cristianismo. Bem, queridos? Eu vou trazer isso para vocês porque eu acho que vocês estão preparados, têm condições de ouvir. Irmãos, Deus ele fez o universo perfeito, sem existência de mal. Ok? O mal não é criação de Deus. Ok, queridos? O mal, como nós vimos, já ensinamos aqui a igreja, em Ezequiel e Isaías, né? O mal nasceu quando um ser celestial, chamado Lúcifer, que era um anjo poderosíssimo, um anjo não, ele era um querubim ungido da guarda de Deus, um ser extremamente santo, extremamente lindo, extremamente sábio, extremamente poderoso. E tem um determinado momento em que ele vira sua atenção para si e começa a achar que ele não deveria mais adorar o Criador, mas que ele deveria também ser adorado. E ele começa a querer se insubordinar, se insurgir contra Deus. E ele faz o seguinte: Lúcifer, ele conversa com os anjos. Os anjos são seres como eu e você. Eles são até mais, eles são melhores, mais perfeitos do que nós, ok? Porque eles já existem na forma eterna. Só que eles são seres intelectuais igual nós. Eles aprendem, eles raciocinam, eles falam, eles ouvem, eles se comunicam, ok? E eles têm sentimentos igual nós temos. São seres complexos igual nós somos. E eles têm livre-arbítrio como nós temos. Porque Deus ele não construiu, irmãos, robôs. Ele construiu seres inteligentes, semelhantes a Ele. Para quê? Para que haja um relacionamento. Amém? Então tudo que Deus, todos os seres, como os homens e os anjos, e em todas as suas categorias, foram criados com uma semelhança de Deus, no sentido de que nós temos as mesmas habilidades de Deus, ou seja, nós temos habilidades cognitivas, volutivas, ok? Ou seja, nós podemos
entender, compreender, aprender. Habilidade cognitiva, intelectual, também. E habilidades emocionais, sentimentos, amor, ódio, tristeza. Tudo isso que Deus tem, Ele nos fez de uma matéria que nós conseguimos ter as mesmas coisas que Ele tem. E nos deu a capacidade evolutiva, que é a capacidade de decidir, de ter vontade, de fazer, de ir e vir, ok? Por conta própria. Ok, queridos? Vocês estão me entendendo? Então, assim como você tem essas características, os anjos também têm. Agora, antes da nossa criação, acontece a rebelião de Lúcifer. A rebelião de Lúcifer, ela acontece antes de Deus criar a humanidade. Quando Deus vê essa situação de Lúcifer, conhecendo como Deus nos trata, certamente Deus chamou ele para uma conversa. Porque Deus é amoroso, Deus é longânimo. Deus não executa um juízo assim, sem antes tentar resolver. Tá ok? Não é isso que Ele faz com a gente? Bem? Então, o que acontece, irmãos? Deus, Ele tem que resolver a situação de Lúcifer. Mas Ele tem que resolver aquela situação de bilhões de anjos que se juntaram a Lúcifer, convencidos por Lúcifer a batalhar contra Deus, a insurgir contra Deus. Deus precisava resolver essa situação de uma forma definitiva, ou seja, Deus quer resolver a situação do mal no universo de uma forma definitiva, ok? De uma forma que quando Ele der o final da sua ação, não reste mais mal no universo. Mas Deus poderia fazer algo simples. Destruir Satanás, destruir os anjos. Acabou o mal. Concordam? Ele não tem poder para isso? Então por que o diabo está solto até hoje? Por quê? Porque Deus é justo. Amém, irmãos? Eu queria que o João viesse aqui para ajudar nós a entender um negócio. Vem cá, João. Irmãos, vocês vão raciocinar comigo, depois eu vou entrar na Bíblia para mostrar para vocês da Bíblia, ok? Porque são textos da Bíblia pouco explorados. Vejam só, o João é Deus, amém? Eu sou Lúcifer, amém? Então, eu sou Lúcifer, você é o Todo-Poderoso, ok? Então, além de ser o Todo-Poderoso, o Criador, você é meu pai, inclusive, ok? Ele é meu pai, meu Criador. Só que além disso, Ele é juiz do universo. Amém? Amém. Deus tem muitas características. Deus é soberano, se diz respeito a só Ele. Deus é eterno, diz respeito a Ele. Deus é criador, diz respeito a Ele, beleza? Só que a partir do momento em que Deus cria seres inteligentes, seres à sua semelhança, Deus tem atributos que vão reger esses relacionamentos, ok? Deus é amor, a Bíblia deixa isso muito claro. Ou seja, quando nós falamos que Deus é amor, é um atributo que interessa nas relações dele com os seres humanos e angelicais, ok? O amor só serve se eu for relacionar com alguém. Imagina que só existisse Deus no universo. Ele precisa de amor? Ué, só eu e eu. A outra coisa, Deus é justiça. A Bíblia afirma isso. Deus é justiça. O trono de Deus é firmado em justiça. Amém, querido? Ok? Por que Deus é justiça? Porque a justiça só existe a partir do momento que tem direitos a serem defendidos. Se só existisse Deus no universo, precisava de justiça? Não, todos os direitos são meus. Precisa de justiça quando tem o seu direito, o meu direito, e aí a justiça vai colocar o direito de cada um no devido lugar. Ok, queridos? Vocês estão compreendendo? Deus é amor, Deus é justiça. Agora, então, se alguém colocar em dúvida o amor ou a justiça de Deus, o caos impera no universo. Amém? Amém. Enquanto Deus, o soberano do universo, for verdadeiramente amor e verdadeiramente justiça, todo o universo tem segurança. O dia que alguém provar que Deus é injusto, irmão, acabou. O caos impera nos céus, na terra e em qualquer lugar. Vocês estão me entendendo? O dia que alguém colocar em dúvida o amor de Deus, o caos impera. Porque se não há amor, não há justiça. Porque a justiça depende do amor, o amor depende da justiça. Amém, querido?
Então você é um juiz, você é Deus, você é amoroso, você é justo. E eu, filho dele, criação dele, bati na cara do João. Agora o João vai me julgar. Só que a minha esposa está ali. Faz de conta que a minha esposa, eu sou Lúcifer e represento Lúcifer e os anjos que estavam comigo e que batemos na cara do juiz. A minha esposa representa os outros anjos amorosos de Deus, que não entraram nessa fria, nessa furada. Então, se o João me destrói, o que a minha esposa vai pensar? Mas ele é justo. Mas se ele me destruir, eu bati na cara dele. Se ele me destruir, vai ficar suspeito a minha justiça, vai colocar em dúvida a minha justiça, porque ela é inteligente. Ela vai pensar, será que Deus não poderia ter sido? Será que Deus não poderia? Será que Deus não poderia? E a partir daquilo, ela nunca mais confiará verdadeiramente no amor de Deus e na justiça de Deus, porque vai criar uma suspeita. Ok, querido? Um exemplo. Isso é o que a gente chama de, como é que é? Conflito de interesses. Aqui na própria justiça humana, um juiz não pode julgar o réu que causou mal para ele. Tem que ser um outro juiz, porque senão vai achar que foi vingança, vai achar que foi injustiça. E se colocarem em dúvida a justiça de Deus, se colocar em dúvida o amor de Deus, todo o universo vai ao caos. E Deus não é besta. Então Deus, ele elaborou um plano que vai ser executado no tempo até o momento. Esse plano começa desde essa queda de Satanás até o juízo final. Isso é o plano de Deus para restabelecer o universo, e depois do juízo final não verá mais mal no universo. Todo que é mal vai estar no lago de fogo eternamente na morte eterna, e só vai restar no universo do bem. Então, se Deus julgar e destruir Satanás por conta própria, Deus colocará em dúvida seu amor e as suas justiças. Vocês concordam que, mesmo aqui na Terra, se essa cena acontecesse, não daria esse resultado? Além disso, o crime que eu cometi é um crime hediondo. Amém? O crime que eu cometi foi, além de me rebelar contra Deus, tentar derrubar o trono de Deus, eu convenci 30%. Irmãos, 33% foi um terço. Apocalipse revela que o Leviatã, o Satanás, a antiga serpente, né? Diz que ele caiu do céu, mas com sua cauda ele arrastou um terço dos anjos com ele. Está falando dessa rebelião que ele fez. João, quando vê os anjos no Apocalipse, ele fala assim, ele começa assim, eram milhares de milhares, milhões de milhões. Irmãos, pra vocês terem uma ideia, tem mais anjos no céu do que seres humanos na terra. Porque milhões de milhões não dá bilhões. Amém? Milhões de milhões dá um número absurdo. Então, Deus, ele decide, como revela em Isaías, revela em Apocalipse, revela em Ezequiel, que Deus então expulsa ele. Há uma batalha, os anjos prevalecem contra os anjos caídos e eles são expulsos da presença de Deus, destituídos da posição, do cargo, da função, da autoridade que eles tinham, e são declarados inimigos de Deus mesmo. Amém, queridos? Amém. Os piores, Deus os prende. Okay? Aqueles anjos que são muito perigosos, a Bíblia diz que eles estão presos em cadeias. Ok? Beleza? E os violentos, ou seja, porque tem anjos tão poderosos, irmão, que se ele ficar solto, ele causa estragos muito grandes. Não é o que nós fazemos com bandidos de grande periculosidade. Mesmo antes do julgamento dele, já dá a prisão preventiva. Amém? Amém? Essa inteligência nós aprendemos com Deus, irmão. Os anjos que poderiam fazer maior dano à humanidade, ou maior dano no plano de Deus, Deus já prendeu eles. Eles estão amarrados em cadeias, eles estão em algum lugar. Mas aqueles que não são tão perigosos, e o Lúcifer, esse Deus deixou solto até chegar o tempo do juízo
Beleza, João? Você pode me julgar? Você quer. Você pode, mas você não vai, porque você não é bobo. Porque Deus não é de pegar um problema e transformar em dois. Deus pega um problema, arranca a causa e acaba o problema. Amém? Quando Jesus amaldiçoou, irmãos, aquela árvore, ela secou da raiz. É a maneira de Deus resolver o problema, ele vai na raiz. Queridos, essa natureza de Deus, de esperar o tempo certo para resolver o problema, Jesus nos mostra esse pensamento de Deus quando ele fala da parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, ela fala que o Senhor mandou lá, foi com os seus servos e plantou o trigo na seara. À noite, quando foram dormir, o inimigo foi lá e semeou uma coisa parecida com trigo chamada joio. Quando brotou, os servos viram que havia algo diferente do que foi plantado no meio do trigo, ok? E aí os servos falam assim: Senhor, nós plantamos trigo, como foi que nasceu o joio? Ele fala: foi o inimigo que plantou enquanto nós estávamos. O Senhor quer que arranquemos o joio? Ele falou assim: não, deixa que o joio cresça como o trigo. Quando der fruto, quando der o resultado, eu vou lá, recolho o trigo para o celeiro e pego o resto e jogo no fogo. Jesus está revelando essa natureza, a maneira, o esquema de Deus. Amém, queridos? Amém. Por que hoje, dentro da igreja, a gente não tem que ter a preocupação de ficar separando quem é joio e trigo? Porque é Deus que vai fazer essa separação. Ele não autoriza ninguém a separar joio. Por isso que Deus não permite que nós fiquemos julgando as pessoas, dizendo se ela é joio e se ela é trigo. Deixa que na colheita Deus vai resolver essa situação. Então, irmãos, a maneira de Deus é: espera o tempo da colheita, aonde eu vou jogar palha no fogo. Qual é esse? Qual é o tempo que Deus vai jogar quem não é de verdade no fogo? No juízo final. Vocês estão entendendo? Amém. Estão compreendendo, né? Irmãos, quando se comete um crime hediondo, na nossa justiça, por exemplo, ele tem que ser julgado no tribunal do júri popular. Vocês sabem o que é isso? Porque existem decisões que o juiz toma apenas assim, ó: o réu, o advogado de defesa, o promotor da justiça e o juiz, ok? Tem situações que só esses personagens resolvem a situação, porque não se trata de um crime muito ruim, muito perverso, não trata de uma situação muito séria, tá ok? Quando se trata de uma situação muito séria, mesmo na nossa justiça humana, o que a gente faz? A gente monta um júri para fazer o julgamento, ok? Então, quando se tem um tribunal com júri, o que acontece? Você tem o réu, você tem o advogado, você tem o promotor, você tem o juiz, mas você tem ali um quinto personagem que é o júri. O júri é formado por cidadãos de boa e ilibada reputação, sem ficha criminal, que conhece a lei, que conhece a justiça, né? Pelo menos os princípios básicos. E aquele júri é quem diz se é culpado ou inocente. A sentença é dada pelo juiz, mas o júri é que vai absolver ou condenar. Ok, queridos? Então Deus está instituindo um tribunal. Deus já está preparando o tribunal, ok? E Deus está agora preparando os personagens para esse tribunal. Amém? Amém. Abram a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Vocês vão entender um negócio. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Olha só. Paulo, irmãos, é o maior teólogo que já passou na face da terra depois de Jesus. Amém? E tem coisas que Paulo fala que foram reveladas direto por Deus. Não está escrito em nenhum lugar do Velho Testamento. Okay? Então Paulo, ele vai dizer: olha, vocês, ó igreja,
vocês vão julgar o mundo. Vocês vão julgar os anjos. Então, para que? Primeiro propósito, por que Deus te criou? Deus te criou para adorar. Amém? Deus criou você para a glória dele. Amém? Isso é um fato. Mas para que Deus te criou? Qual a finalidade ou qual o propósito? E Paulo nos revela que realmente não vai ser Deus que vai executar o juízo final. Deus é o personagem juiz que dá a sentença. Mas quem vai inocentar ou condenar o mundo e os anjos serão a igreja. Olha que responsabilidade. Olha que propósito glorioso. Amém? Por isso que Paulo ensina aqui em 1, não fique se apegando a picuinhas. Não fique brigando por picuinhas. Não fica um condenando o outro. Não fica julgando antes da hora. Não julgue antes do tempo. Ok? Porque eu estou preparando vocês para ser os juízes do mundo e dos anjos. Irmãos, você não tem ideia do propósito de Deus para você, mas a partir do momento que você entender, irmãos, a sua postura diante de Deus, diante das pessoas, diante dos problemas, tem que mudar. Irmãos, para consolidar o que Paulo fala, olha a revelação de João em Apocalipse 20, versículo 4. Ele fala assim: vi tronos que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi tronos, não é um trono, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Amém? Então Deus ele vai impor autoridade sobre um conjunto de seres para julgar. O próprio Senhor Jesus fala, né? A carta à igreja de Laodiceia, né? Ele fala: eu venci, assim como eu venci e assentei no trono do meu Pai, aquele que vencer também assentará no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono do meu Pai. Amém, queridos? Um trono de julgamento. Vocês estão compreendendo? Vocês já entenderam? Concordam que Deus nos criou para julgar os anjos e para julgar nós mesmos? Vamos lá, vamos em frente. Irmãos, então Deus, ele falou assim: já sei o que eu vou fazer. Vou criar a humanidade. Só que, queridos irmãos, a primeira coisa que Deus precisava resolver é assim, mas como é que essa humanidade vai ser? Será que ela já vai ser angelical? Será que eu posso criar essa humanidade na mesma esfera espiritual dos anjos? Será que eu posso escolher para o júri alguém que mora na mesma favela que aquele bandido? Ele estaria afetado de alguma forma. Amém, querido? Por que Deus criou o universo físico? Para nos separar do universo espiritual. Deus decidiu criar uma consciência chamada humanidade, uma entidade chamada humanidade, separada de tudo que aconteceu lá, irmão, para não sermos afetados por isso. Amém? Porque se nós formos afetados por isso, o plano de Deus ficaria comprometido. Tanto que não é natural nenhuma intervenção no nosso mundo físico com o espiritual. Não é natural. Até Deus, para falar com o homem no Antigo Testamento, ele tomava forma humana para interagir com o homem. Satanás precisou tomar a forma física para conseguir falar com Eva. Amém, queridos? Então, sempre que algo do espiritual vai interagir com algo do mundo físico, é apenas com a permissão de Deus ou com alguma ação muito, assim, forçada. Porque não é natural. Por quê? Porque Deus quer nos criar a humanidade separada do mundo espiritual, para nós continuarmos em condições de ser justo. Amém? Estão me compreendendo? Por isso Deus fez um mundo físico, nos deu um corpo físico e nos limitou a uma realidade física. Amém, queridos? Quando terminar o propósito nosso aqui, para nós irmos para a eternidade, executar o nosso propósito lá na eternidade, tanto é que Deus vai trocar o nosso corpo. Nós perderemos esse corpo físico e receberemos um corpo glorificado, um corpo que pode atuar naquele mundo espiritual.
Amém, querido? Por isso que nós temos um corpo físico diferente dos seres angelicais e espirituais que não tem esse corpo físico, tem um outro corpo de uma outra forma. E, irmãos, essa separação que Deus colocou sobre nós é muito séria. Tanto é que você vê os homens de Deus que tiveram contato com o espiritual de uma forma muito intensa. Por exemplo, Daniel, quando ele viu o anjo, o anjo chegava assim, ó, cara a cara para falar com Daniel caía desmaiado. Eles tinham que tocar nele, dar a ele uma força espiritual para ele conseguir ficar em pé. Ok? Isso aconteceu com muitos homens de Deus no passado, profetas. Vamos lá, voltando ao raciocínio, ok? Então Deus precisava criar um júri. E ele pensou esse júri sendo a humanidade. Então ele precisava dar a nós características de júri. Pessoas com capacidade de julgar. Então a primeira coisa que um júri tem que ter, tem que ser capaz. Não pode ser menor de idade, não pode ser doido, não pode ser maluco, esquizofrênico. Não, tem que ser uma pessoa normal, tem que ser racional, emocional, tem que ter tudo, tem que ser normal a pessoa, beleza? Deus, para que nós pudéssemos julgar, nós tínhamos que ser a semelhança de Deus. Amém? Por isso que Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, para nos dar as características necessárias para podermos lá no final executar o julgamento, ok, queridos? Se nós não tivéssemos sentimento, não poderíamos julgar. Se nós não tivéssemos razão, não poderíamos julgar. Se nós não tivéssemos liberdade de escolher, nós também não poderíamos julgar. Por isso Deus nos deu todas as características que Ele tem. Ele é criativo, nós somos criativos. Ele é inteligente, nós somos inteligentes. Ele é emotivo, nós somos emotivos. Ele faz o que quer, nós fazemos o que queremos. Por isso Deus deu a você a imagem e a semelhança dele. Quando Deus nos fez a parte física, Ele pegou da terra. Mas a terra, o corpo, não tem, nosso corpo físico não tem semelhança de Deus. Amém, queridos? Não é o nosso corpo físico. A semelhança de Deus está naquilo que Ele soprou em nós, amém? Ou seja, quando Ele montou, Ele soprou, ou seja, tirou algo de dentro dele e injetou em nós. Amém? Por isso nós temos a inteligência, temos o sentimento, temos a vontade de Deus revelada em nós. Amém? Só que Deus, Ele quer resolver o problema do julgamento, mas Ele também vai fazer o seguinte: Deus não faz nada à toa, não tem nenhum anjo sem serviço no céu, ok, queridos? Não tem nem desocupado no reino de Deus. Deus faz as coisas com propósito, com função, tudo tem propósito. Imagina que lá no céu, esses bilhões de anjos que foram expulsos, tem atividades para eles. Tinha as atividades deles. Ok? Tinha atividades que esses anjos exerciam. Aí Deus poderia fazer mais anjos, não é? Só que Ele falou assim, não, eu vou resolver também, numa tacada só, vou resolver o problema também. Eu vou fazer a humanidade com capacidade de reprodução. Em vez de eu simplesmente criar milhares de anjos, não, eu vou criar uma humanidade capaz de se reproduzir. Amém? E dessa reprodução, eu vou deixar eles se reproduzindo até o dia que eu completar o número das vagas celestiais. Isso fica claro em Apocalipse. Deus, Ele nos criou com a capacidade de crescer e multiplicar e encher a terra, porque Ele quer alcançar um número de salvos que substitua os perdidos caídos. Isso fica claro quando em Apocalipse fala da grande tribulação, que a Bíblia fala assim, vai se aguardar até que se complete o número dos que serão salvos. Então por que a terra existe? Por que Deus não veio? Por que Jesus não veio? Porque não completou o número. O dia que esse número completar, terminou o propósito da humanidade. E não precisamos existir mais como humanidade. Tanto que, a partir do momento que houver o juízo, nós na glória seremos como os anjos. Não vai haver sexo, não vai haver órgão sexual nos nossos corpos celestiais. Nós perderemos o que nós temos hoje, que é a nossa capacidade de reproduzir. Então, irmãos, Deus nos criou a sua imagem porque nós vamos ser capazes de julgar. Por isso nós falamos das habilidades de Deus, irmãos. Deus nos criou como um casal para poder ter relações sexuais e se multiplicar, porque é pela multiplicação que nós alcançaríamos os números para repor os anjos que foram caídos. Tá ok, querido? Amém? E se estiver perto, sabe o que acontece, irmãos?
Deus ele vai cumprir o propósito dele. Não, exemplo, para vocês entenderem, né? A nação ou o povo antediluviano, eles chegaram a um nível de maldade tão grande, Deus falou assim, olha, eu vou destruir o corpo deles. Amém? Irmãos, olha só, existe 2 juízos que Deus aplica sobre todo ser humano. O primeiro juízo é a morte física, a primeira morte. E o segundo juízo é a segunda morte. Amém, queridos? Então, o que Deus reservou para ele fazer foi o juízo da primeira morte. Esse juízo sobre o corpo, Deus deu leis, Deus falou para o homem que no dia que ele pecar morrerá. Deus tem o direito legal de matar quem ele quiser. Então, Deus pode matar qualquer ser humano que ninguém vai dizer que ele é injusto. Porque todos somos pecadores. Então, sempre que Deus usou juízo de morte sobre a humanidade, ele usou um juízo na primeira morte. Amém? Não é a morte eterna. Ok? Então, as nações pré-diluvianas, por causa da grandeza do seu pecado, eles iam comprometer esse projeto de Deus. O que Deus fez? Matou todos, pegou a família de Noé, continuou o projeto. Ok? Só que Deus matou eles como? A sua morte física. A condenação deles vai ser feita pela própria humanidade. A segunda morte deles, aqueles que forem condenados, serão condenados pela própria humanidade. Amém, queridos? A condenação da segunda morte será feita por nós, igreja e todos aqueles que em todo tempo morreram crendo, temendo e esperando em Deus. Amém? Sodoma e Gomorra, que o homossexualismo tomou conta. Deus mandou fogo e destruiu aquele foco, irmãos, porque viu que aquilo atrasaria o projeto de Deus. Amém? Babel, Deus falou assim, olha, crescei, multiplicai e enchei a terra. Quando Noé sai da arca, Deus fala claramente, Noé, olha, avisa o povo, espalha pela terra, não fica junto, porque quando o povo se junta muito, a maldade toma conta. Então, mais uns 300, 400 anos depois, eles falaram, vamos construir uma torre aqui em Babel, né? E a torre que chega até o céu, eu quero ver Deus nos matar com o dilúvio agora. Nós vamos fazer uma torre que chega até o céu. Ele pode cobrir as montanhas, mas eu quero ver ele cobrir o céu. Ou seja, né? Deus vai lá e confunde as línguas. Por que existe francês, italiano, alemão? Porque é uma prova do juízo de Deus contra a nossa insurreição contra ele. Amém, queridos? Ok? E Deus sempre vai executar o juízo de morte, irmãos. Física, quando ele quiser. Quando ele achar que é hora. Ok? Beleza? O cara está pecando demais, você pode morrer. Esse juízo Deus faz, mas Deus não dá o juízo eterno. Porque esse será dada a autoridade à igreja para executá-lo no final. Jesus deixa claro isso quando ele fala assim, olha, a rainha de Sabá, ela vai se levantar contra essa geração e vai condená-la. Porque ela ouviu a sabedoria de Salomão. Está aqui alguém que é mais sábio que Salomão e vocês não estão dando ouvido. Ele fala assim, olha, os ninivitas, olha só, Jesus reforçando essa ideia de que uma geração, a humanidade julgará a humanidade, e Paulo explica que a humanidade julgará também os anjos. Jesus fala assim, olha, os ninivitas se levantarão no juízo e condenarão essa geração. Os ninivitas, pensa bem, irmãos. Porque eles ouviram Jonas e se converteram. Está aqui alguém que é maior do que Jonas e vocês não querem se converter. Irmãos, então, vocês viram que Deus, ele vai resolver o juízo através da humanidade. E quando nós julgarmos, irmãos, ninguém vai ter dúvida, depois do juízo, durante o juízo final, irmãos, ninguém, ou após ele, quando alguém for lançado no lago, não vai ter desculpa. Ele sabe que está indo no lago justamente e foi condenado pelo seu próprio próximo, pela própria humanidade. Eles próprios se autocondenaram, assim, sabe? A coisa vai ser tão clara que eles vão para o lago de fogo sabendo que Deus é justo. Então, irmãos, quando alguém for condenado no juízo final, ele não vai questionar nunca a justiça de Deus. Até o diabo e os anjos não vai ter como questionar a justiça de Deus. E todos nós que formos salvos também não vamos questionar a justiça de Deus. Amém, queridos? Só que Deus precisava resolver um terceiro problema. E esse é o segredo da existência de Jesus. Deus quer resolver o problema, irmãos,
de uma maneira que nunca mais na eternidade exista a chance de alguém insurgir contra ele. Pensa numa jogada caprichada. Houve um problema, uma rebelião se levantou no céu. Deus falou assim, eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer de uma maneira que eu continuo amoroso, eu continuo justo e nunca mais haverá uma nova rebelião. Para sempre habitará paz e justiça. Como é que eu vou fazer isso? Como é que Deus... Aí entra o Cordeiro de Deus sacrificado antes da fundação do mundo. Quando Deus tomou essa decisão, irmãos, Deus já sabia que Ele teria que pagar o preço. Por isso que Jesus, irmãos, está presente antes da criação. A decisão de Deus de salvar a humanidade pelo sacrifício já está decidida antes da criação. Por quê? Irmãos, quando Deus colocou a humanidade no jardim, Deus colocou para eles a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus já sabia que o homem ia cair. Vocês sabiam disso? Deus já sabia. Amém? Só que o fato dele colocar ali, eles sabendo que eles iam cair, não torna Deus injusto, porque Deus deu toda a liberdade para eles. Ó, tem aqui a árvore da vida para vocês comer e viver eternamente, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para desenvolver a consciência, amém, queridos? Liberdade de decisão. Nosso Deus é lindo demais, irmão. Ô camarada sabido, gente. Né? Por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim, ô profundidade da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, olha a jogada de Deus. Isso aqui é de deixar a gente maravilhar. Deus sabia que a humanidade ia falhar, ok? Porque Ele queria resolver o terceiro problema, que era não haver mais novas rebeliões no céu. Então, primeiro, pela longanimidade dele em agir contra o diabo, todos os anjos do céu sabem que Deus é amoroso, sabem que Deus é justo. Ok? E eles estão assistindo o que Deus está fazendo na terra, amém, queridos? Porque eles sabem que é o projeto de Deus para resolver o problema. Então, por isso que o Hebreus fala, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, todo o universo, todos os anjos e demônios ficam de olho na igreja. Porque é da igreja, é da terra que vai sair a solução do universo. Amém? Por isso que nós temos que deixar de lado todo o embaraço, todo o pecado, ó, prosseguir para o alvo. Amém, queridos? Eu vou estar no júri, eu vou ser do júri. Amém, queridos? Sabia que a humanidade ia cair. A Bíblia revela isso quando fala que o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Amém? Nós vamos herdar a herança de Satanás, porque Jesus fala, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado antes da fundação do mundo. Ok? Resolve um propósito. Mas o propósito da rebelião é só por meio da redenção. Como? Deus sabendo que a humanidade ia cair, Deus sabia que o homem ia, ok? Por isso que Deus deixou a coisa acontecendo. Só que Deus fez o seguinte, Deus não contou o plano dele até Jesus ressuscitar. Paulo fala, o mistério que estava oculto, agora foi revelado. Amém? Se Deus contasse o plano para o universo, para algum anjo, para alguém, Satanás ia atrapalhar o plano. Mas Deus fez de uma maneira que nem nós poderíamos atrapalhar o plano, nem o diabo, amém? Então nós somos personagens da tábua de Deus. Deus joga para cá, joga para lá, e a gente sem saber o que acontecia. Todo o Velho Testamento, os sacerdotes, os profetas, todos os homens de Deus fizeram coisas para Deus sem saber para que aquilo significava. Só quando Jesus ressuscita que tudo fica claro. Deus manteve o segredo, porque se ele contasse o segredo, é igual um jogo de xadrez. Você perde uma peça aqui, outra ali, mas sabendo que o jogo você vai ganhar. Vocês sabiam disso? A queda do homem era uma peça que Deus perderia na jogada para ele ganhar o jogo inteiro. Amém, querido? Como? Vou explicar para vocês. Deus sabia que a humanidade ia cair. Todo o ganho de Deus é defender seu amor e sua justiça. Amém? Toda essa jogada de Deus, Ele vai resolver todas essas coisas preservando o seu amor e a sua justiça. Beleza? Então, quando o homem pecou, Deus continua justo, porque Deus aplicou lá os juízos que tinha que aplicar sobre Adão e tudo mais. Deus continuou justo. Quando Deus destruiu o dilúvio, Deus continuou justo. Ninguém põe em dúvida, porque a humanidade estava depravada. E mesmo assim, Ele mostra o seu amor dando uma chance. Porque assim, Noé faz uma arca e por 120 anos Noé apregoou o dilúvio, irmão. Ninguém quis entrar na arca. Então todos que morreram a sua morte, sua primeira morte, morreram sem afetar a justiça de
assim como qualquer pecador, beleza? Só que no dia que o homem cai, Deus fala a primeira profecia sobre a maneira como ele ia resolver o problema da humanidade, de maneira a habilitar os seres humanos a participar do júri e o plano dele continuar. Porque se Satanás conseguisse desabilitar a humanidade como participante do júri, Deus teria que montar outro plano. Mas Deus fez um plano infalível. Deus falou assim, olha, de ti, mulher, nascerá um descendente que pisará a cabeça da serpente. Deus falou assim, olha, da semente da humanidade eu vou tirar uma solução. Amém? Da semente da mulher eu vou tirar uma solução. Depois, quando Deus cobre o corpo deles com a pele de um animal inocente para cobrir a vergonha, Deus estava falando de uma forma de justiça substitutiva. Ok? Justiça substitutiva. O que significa isso? Imagina que eu sou um réu condenado e o José, um homem honesto, sem ficha criminal, pastor Souza, o juiz. Pastor Souza legalmente me condenou à sentença de morte. Ok? Mas o José, que me ama muito, ok? Ele chega até o pastor Souza e fala assim, pastor Souza, o senhor é juiz, né? Só que eu amo fulano, eu acredito no futuro dele, eu acredito que ele vai dar certo. E eu sei que o senhor não pode deixar de condenar ele à morte. Então eu quero morrer no lugar dele. Ok? Justiça substitutiva. Se o Souza autorizar isso, o que acontece comigo? Livre. Todos os meus pecados cometidos foram apagados. Ok? Beleza? Agora, essa justiça substitutiva era o que Deus ia fazer para salvar a humanidade e salvar o universo. Amém, queridos? Amém? Quando Jesus, mais à frente, ele revela através dos holocaustos, né, que o pecador deveria pôr a mão sobre um cordeiro inocente, né, e logo em seguida imolar aquele cordeiro inocente no seu lugar, e para a justiça de Deus, aquele cordeiro levou os pecados e a pessoa recebeu a justiça do cordeiro, continua revelando o propósito de Deus, mas a humanidade não conseguia entender. Achava que era apenas um ritual. Não havia entendido claramente. Amém, querido? Pouquíssimas pessoas entenderam isso no Velho Testamento. E eu acho que somente 3 entenderam. Amém? No meu ponto de vista, apenas Davi, Abraão e Isaías conseguiram compreender claramente. Amém? Os outros falaram, mas sem compreender. Amém, querido? Mas Davi, pela maneira como ele fala, como nós vimos no Salmo 32, na semana passada, Davi parece entender isso. Amém? Abraão, Jesus fala que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Então Jesus fala que Abraão entendeu. Amém, querido? Ok? Assim que ele talvez como uma coisa embaçada, mas não tão claramente como nós vemos hoje. Então que Deus ia instituir uma justiça substitutiva. Amém, queridos? Só que pensa bem. Imagina que nascesse um ser humano na terra que nunca pecou. No máximo, a morte daquele ser humano poderia salvar quantos? Uma vida por uma? Porque a minha vida não pode salvar milhares de vidas, ué. É vida por vida, olho por olho, dente por dente. Vida por vida. Mas aí que entra o esquema? Agora, e se um Deus se encarnar em forma humana e for esse cordeiro? Ele, como Deus, ele pode redimir todos os seres humanos. Porque ele é o próprio Criador. Amém? Então Deus falou assim, olha, eu vou me encarnar como ser humano. E vou ser morto no lugar do ser humano. Todas as condenações que havia sobre o pecado, irmãos, sofrimento, morte e inferno, aconteceu com Jesus. Amém? Jesus, ele foi castigado, ferido, sofreu todo o sofrimento, recebeu a morte e foi ao inferno, como qualquer pecador faria. Só que aí entra o detalhe, como ele era santo, né? Ele ressurge, mas ele cumpre um aspecto legal da justiça que aceita no universo.
Ou seja, o próprio Deus sofreu pelos pecadores. E aí, irmãos, Ele dá a oportunidade para todo pecador que quiser se colocar debaixo desse sacrifício, possa ser salvo. Amém? Então hoje, quando Deus fez isso, Ele faz de uma maneira que, a Bíblia diz assim, porque todos pecaram e destituídos ficamos da glória de Deus. Então hoje, quando eu vejo que eu sou um pecador, eu sei que a minha condenação é morte, inferno e lago de fogo. Mas quando eu falo assim, Senhor, seja o meu substituto. Quando eu creio em Jesus, amém? Ele passa a ser o meu substituto. E Ele me torna digno, né, de ser do júri, porque eu não tenho mais ficha criminal. Todos os meus pecados foram apagados por Jesus. Amém, queridos? Amém? Só que isso não implica que só porque eu acreditei eu posso viver de qualquer maneira, não. Na verdade, esse processo de entrar nesse acordo, dessa aliança que Jesus fez na cruz, é o seguinte: é arrependimento e conversão. Ou seja, quando eu me arrependo, creio em Jesus, me arrependo e eu tenho que me converter. Tem que haver uma transformação, tem que haver um fruto em nós. Amém, queridos? Amém. Só que o mais maravilhoso é que esse fruto não é um fruto próprio nosso, é um fruto da presença do próprio Espírito Santo em nós. Então o próprio Deus nos habilita a viver uma vida para que quando chegarmos lá no júri tenhamos condições de julgar. Amém? Aí entra o propósito da lei. Amém, queridos? Para eu julgar, eu preciso de quê? De lei. Amém, querido? Eu preciso saber o que é certo e errado. Como é que eu trato se o seu boi chifrou meu filho? Como é que acontece? Se você cavar um buraco e o meu servo cai lá dentro, o meu animal, quem é que tem que pagar pelo quê? Se você matar alguém por acidente, como é que eu faço? Se você matar por vingança, como é que acontece? Se você pegar minha filha e depois repudiar ela, como é que vai ter que ser esse negócio? Ou seja, estas leis, elas são um exercício para a humanidade aprender a lidar com a questão do direito. Amém, queridos? Amém? Isso tudo é um exercício para nos preparar para podermos um dia julgar. Por isso que o apóstolo Paulo fala, se nós não formos capazes de julgar as pequenas coisas entre nós, como é que nós vamos julgar o mundo? Amém? Só que o que acontece, irmãos, é que esse sacrifício que Jesus fez é tão poderoso e ele é tão extraordinário que o verdadeiro homem salvo, ele sabe que está sendo salvo simplesmente pela graça de Deus. Ele não tem mérito. E isso resolve o problema da rebelião. Ou seja, todas as pessoas que chegarem lá na glória vão chegar lá e saber, eu estou aqui sem merecer. Uma pessoa dessa vai se rebeliar contra Deus? Nunca mais haverá uma rebelião no céu. Amém? Vocês compreenderam? Amém. Ok? Esta compreensão muda tudo na tua vida. Porque você para de viver com as picuinhas. Para de brigar com picuinha, porque você vai ser juiz do universo. Para! Deixa Jesus entrar no teu coração e preserva todo o amor e toda a justiça. As pessoas que olharem para você têm que olhar e ver o que há em Deus: amor e justiça. Amém? Se para parecer justo você tiver que sofrer um dano, sofra o dano. Mas não deixa alguém pensar que você é injusto. Amém, querido? Beleza? Sofra o dano, porque Deus sofreu o dano. Deus preferiu sofrer o dano de ter que aguentar essa humanidade por tantos mil anos, de ter que aguentar o diabo fazendo tanta coisa por tantos mil anos. Por que ele quis fazer isso? Para não colocar em dúvida seu amor e a sua justiça. Amém? Porque é por um tempo, mas depois, por resto da eternidade, não haverá mais mal, não haverá mais rebelião, não haverá mais insujeição, não haverá mais pecado. Amém, queridos? Haverá gozo, paz e alegria dele. Amém? Então, as leis civis do Antigo Testamento era própria, é como o Código Penal, o Código Legal, o Código Civil deles, amém? Serve muito para eles. Se nós quisermos saber qual é a nossa, basta pegar o nosso Código Civil brasileiro. Muita coisa que está lá está no nosso Código Civil e muito maior. O nosso Código Civil é desse tamanho. Amém, querido? Tá ok? Em se tratando do relacionamento na igreja, você entende isso quando você lê Mateus,
no Sermão do Monte, Jesus vem resgatando qual é o que Jesus espera que seja os valores que a gente busque como cristãos, ok? E também Romanos, né? Romanos capítulo 12, 13, o apóstolo Paulo também traz à tona o que é esperado de uma pessoa salva, que está sendo preparada para ser justo, para sermos juízes, para sermos júri. Amém, queridos? E o nível de maturidade de um crente é medido pelo discernimento que ele tem de justiça. Hebreus fala isso. Ok? Hebreus fala que os maduros são aqueles que discernem bem a justiça. Então, queridos, se você quer ser um crente maduro, aprenda a discernir justiça. O que é certo, o que é errado, entenda a justiça de Deus. Ok? E sofra o dano se for necessário, mas não fique, colocando em dúvida a sua justiça, o seu amor pelas pessoas, mas antes de tudo, seja justo e amoroso. Amém? Ok? Porque essas duas coisas de Deus caminham juntas. Irmãos, vocês entenderam o propósito de Deus? Amém. E como numa tacada só, Deus resolveu todos os problemas do universo? E que você faz parte desse grande plano? Olha que privilégio! Amém? Vamos agradecer a Deus por esse privilégio. E eu queria que você aplaudisse a Deus. Amém, querido? Por esse plano extraordinário. E por essa obra gloriosa de salvação, redenção. E que resolve todos os problemas do universo. Amém, querido? Amém? E nós somos os beneficiários principais dessa ação de Deus. Vamos fazer uma oração com aplauso, com adoração ao Senhor por esse grande plano de Deus? Senhor, nós te adoramos e te glorificamos.